Senhores, boa tarde então. Vamos dar início. A gente não ver se a gente não demora demais hoje. A ideia é a gente conseguir fazer rapidinho. Antes de começar, né? Queria agradecer todo mundo que está presente e para os que estão assistindo o posterior pelo YouTube. Meu nome é Morasco, juntamente com outros 5 traders, né? Nós fizemos aí uma equipe para poder compartilhar diversos assuntos que a gente vem estudando, que a gente tem um certo conhecimento e para a gente poder repassar. Eu fiquei na parte de opções, juntamente com o Júlio. Nós temos aí o Samir e o Pazini, que trabalham aí com a parte da Nasdaq, de mesa proprietária também, lá do mercado norte-americano. Então, eles postam estudos diariamente da Nasdaq, desde manhãzinha até aí, perto da hora do almoço, o pessoal está colocando os assuntos. Nós temos o Johnny e o Clênio que trabalham aí na parte da B3 e com índice, dólar, posta os estudos, posta operacional, faz uma live aí normalmente de segunda e de quarta-feira de manhã, de abertura do mercado. Essa semana aqui nós tivemos, né, o Dr. William, que é uma pessoa que faz parte do nosso grupo, ele explicou todo o operacional dele, com a parte de fluxo, de agressão no book, meu, excelente o sistema operacional dele. Então, a gente vem postando aqui diversos estudos, né? Então, o Pazini está desenvolvendo o curso da Nasdaq, né? Teve a segunda aula semana passada, se não me falha a memória, não, dia 3 de junho. Foi essa semana aqui ainda. Teve a segunda aula, então toda semana ele está postando, né, uma aula aqui do curso, até chegar lá nos finalmente, quando ele vai falar das mesas proprietárias, o que compensa, o que não compensa, quais mesas existem. São colocados aqui a questão de que mesa que está em promoção, se tem alguma mesa com problema, se alguma não está pagando, se está pagando, se tem alguma dá qualquer tipo de erro. Então, é colocado aqui, tanto nas mesas internacionais quanto as mesas nacionais também é colocado aqui. Nós temos a parte de Forex, que o Júlio vira e mexe está colocando alguns estudos, o que ele tem feito. O Vinícius também, que é um colaborador nosso, vira e mexe e posta alguma coisa aqui do Forex. Alguns indicadores, né, gratuitos que são desenvolvidos ou que é desenvolvido pelo próprio pessoal da Six Trader, ou que, como a maioria opera com o Ninja lá fora, às vezes tem dificuldade de encontrar os indicadores, coisas desse tipo aqui. Então, aqui é onde é colocado os indicadores e até a maneira que você vai fazer para conseguir instalar. Na parte do Prost, a mesma coisa, são colocados alguns indicadores, a parte de automações. Então, quem está precisando está com alguma dúvida, precisando de alguma coisa, pode entrar em contato por aqui, o Júlio Pazini. O Johnny também sabe operar bastante, fazer programação, né, de robô e indicadores e por aí afora. Então, gente, tem vários assuntos aí. Para você que está assistindo a gente pelo YouTube, eu vou deixar depois o link aí na descrição. Aí é só participar com a gente lá, tudo bem? Ninguém está lá para querer vender nada. O conteúdo que está ali é tudo gratuito, tudo bem? Vamos começar nosso estudo hoje, então. Como sempre, né? Toda semana eu gosto de começar falando do quê? Da operação que a gente está estudando aqui no grupo, que é uma operação que a gente vem trabalhando com ela e que a gente quer levar ela o mais longe possível de como que a gente pode operar a parte de opções. Então, vou fazer o estudo hoje, 5/6. O preço, né, quando eu fiz o estudo da Bova, estava R$ 134,08, certo? A nossa operação, tá? Ela vem se desenrolando desde novembro de 24.
E a gente vem trabalhando com ela, movimentando ela. Ela começou num straddle, partiu para um strangle, né? E a gente vem trabalhando com ele. A bova já subiu, a bova já caiu, então a gente já teve problema com call, teve problema depois com put e voltamos a ter problema com call. Então é esse que está o andamento da operação. Hoje a nossa operação ela foi montada dia 8/5. Deixa eu pegar aqui a caneta. Então lá no dia 8/5 ela foi montada. Nós fizemos a venda de um strangle, né? Da call do 124 com a put do 129. Essa operação, né, a gente recebeu 12,33 pela call e 70 centavos pela put. Então é uma operação que, ao pé da letra, é uma operação que a gente está perdendo. Por quê? Porque a gente saiu de um straddle, né, que era vendido call e put na mesma linha, no mesmo valor. Então o nosso straddle, se não me falha a memória, estava lá no 123, se eu não me engano. E o papel, né? No último mês aí, a bova disparou e a nossa call ficou para trás. Sem desespero, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos movimentando o nosso estrango, né? Melhorando a posição e tentando ficar o mais perto da linha do dinheiro possível. Então, quando a gente fez essa rolagem aqui, nós ganhamos 1.303 por essa operação. A compra do nosso straddle anterior, né, quando a gente saiu, né, da posição anterior que a gente tinha, né, e veio para essa nova posição aqui, nós gastamos 1.172 para encerrar a posição antiga. Quando a gente montou a nova, nós recebemos 1.303. Então, a rolagem, né, da série vamos falar assim, seria a série nossa de abril para maio, nós ganhamos aí R$ 131. Como toda operação que nós fazemos aqui, a gente trabalha com uma margem. Qual que é a margem que a gente trabalha? Um straddle ou um strangle para cada R$ 100 de renda fixa. Então, se eu for levar em consideração que eu teria, né, R$ 10.000 investido em renda fixa para ter essa operação aqui, eu ganhei 1,31% em cima do meu capital que está alocado lá em renda fixa, quando eu fiz essa rolagem aqui. Então, eu ganhei 1,31, porém, na renda fixa, eu ganhei mais 1,14, que é o que está pagando agora a nossa renda fixa com a Selic no 14,75. Então, é pouco. Se for levar em consideração, não é nenhuma renda exorbitante. Mas considerando que você dobra a sua possibilidade de ganho, seu dinheiro estaria parado na renda fixa. E a gente trabalha com ele para quê? Para ganhar um valor extra com esse dinheiro que estaria parado lá. Então, essa foi a nossa primeira montagem. E o que eu gosto de fazer agora? Estudar como que estaria essa operação hoje. Se eu fosse desmontar ela hoje, não está na época ainda de desmontar. Porém, se eu fosse desmontá-la hoje, pela F124, eu pagaria R$ 10,80. Está aqui, ó. R$ 10,80. Pela R129, eu pagaria 27 centavos. Então, encerrar essa operação toda aqui me custaria R$ 1.107. Vocês lembram que eu tinha recebido 1.303? Cadê aqui para trás? Aqui. Eu recebi 1.303 na minha montagem. Então, paguei 1.107 para sair da operação. Então, bem ou mal, teve um embolso aqui de R$ 196. Só que eu não fico preocupado com esse tipo de embolso aqui. Não é esse embolso aqui que eu quero. Eu gosto de trabalhar o quê? Com a minha rolagem. Se eu fosse levar só em consideração esse embolso aqui, eu já tinha ganhado 131 lá na rolagem.
Se eu levar em consideração esse embolso aqui para desmontar essa operação aqui, seria 227, isso aqui daria 2,27 ao mês. Seria esse o valor que eu teria obtido na minha operação. Isso daqui, para mim, né, esse 196 aqui, é bônus. Não é em cima dele que eu trabalho. O que eu quero saber? Se eu desmontei essa operação e gastei 1.107, eu quero montar a nova. Para mim montar a nova, quanto que eu receberia? É aqui que a gente tem que trabalhar para a gente conseguir manter uma renda, né, recorrente. O que eu quero? Eu quero ganhar todo mês, eu quero ganhar. Recorrentemente, eu quero estar ganhando dinheiro. Então, se eu fosse montar novamente um novo Strangle para o próximo mês, então a gente estava lá na série, né, nós estamos saindo da série F com a R e a gente está indo para G com a S, certo? Então, se eu estava no 124, a minha posição é perdedora, eu vou tentar melhorar a minha posição aqui, ó. Eu vou tentar levar o que? Ela mais perto da linha do dinheiro possível. A gente não viu lá que a Bova estava nos R$ 134? O que eu faço? Eu pego minha posição perdedora e vou levando ela mais para a linha do dinheiro. Então eu vou fazer o quê? Eu vendo lá no strike 125. Eu coloquei a G125 aqui para não trazer muita confusão, porque os strikes nessa linha aí tá meio que bagunçado. Se a gente pegar aqui a parte das opções, a gente vai ver que a 125 é a G12. Porém, para não trazer problema, para a gente entender, eu estou usando o strike. Então, eu venderia a série G lá no strike 125. Aí não traz muita confusão. E a S130 também seria somente S13. Então fica meio bagunçado, fica difícil às vezes. Mas enfim, por essa operação aqui, eu receberia, né, R$ 1.212. 1.212 de recebendo, mas se eu paguei 1.107 para sair, quer dizer o quê? Que eu só recebi 105 na rolagem. E essa rolagem que eu falo para vocês que a gente tem que estar sempre ligado nela. É ela que vai trazer a nossa rentabilidade mensal. Então, como a gente tem ainda uma semana para a nossa rolagem, né, esses valores aqui tendem a melhorar um pouco mais. Não tanto da montagem, mas o valor da desmontagem, a tendência aqui, cadê aqui? Montar, venda, aqui, a montagem, desmontagem. Quando a gente vê aqui Ixi, eu estou no próximo slide. Vamos voltar aqui. Desmontagem. A F124, ela ainda está carregando pelo menos 80 centavos de extrínseco. O papel está lá no 134. Quer dizer, tem 80 centavos aqui ainda para derreter. E essa 129, que ainda está custando 27 centavos, ela teria que valer zero, com o papel no 134. Então, embora, né, a gente está vendo aqui que essa rolagem está dando R$ 105, a tendência é aqueles valores lá que a gente vai fazer a compra do nosso strangle do mês passado, é ele cair mais ainda. É lógico, com a BOVA permanecendo no 134. Se ela ficar estabilizada aqui, aqueles preços lá vão cair, porque tem extrínseco ainda naquela posição lá. A R129 é para valer zero. A F121, com a BOVA no 134, é para valer R$ 13. Então, a tendência é daqueles valores virem diminuindo. Então, quando que a gente vai fazer a rolagem?
eu tomo por base toda a rolagem na segunda semana, né, do mês. A nossa opção, ela vence na terceira semana, que a gente trabalha com as opções mensais. Eu faço a rolagem na segunda semana. A gente chegou a discutir isso aqui, né, a debater em aulas passadas. Gente, vai alterar muita coisa eu rolar na primeira, na segunda, na terceira semana? Não é que faz a diferença, mas a gente precisa ser constante nisso aqui. Se eu tomar por mim que a minha rolagem vai ser na primeira semana do mês, toda a primeira semana do mês eu faço a rolagem. Por quê? Porque eu tenho 4 semanas até a próxima rolagem. Os nossos prêmios, na verdade, eles estão o quê? Vinculados ao DI. Se eu tenho 4 semanas de DI pela frente, eu vou receber um valor. Se eu for fazer a rolagem com 3 semanas, eu vou receber um valor menor. Por quê? Porque eu tenho uma semana a menos de DI para correr na minha posição. Então, o que a gente tem que levar em consideração é isso. A rolagem, a gente tem que ter o padrão dela. Então, o padrão dela, para mim, é na segunda semana. Tem quem gosta de fazer na terceira? Tem. Eu não gosto de deixar para a terceira semana por causa de dar algum problema. Algum problema na corretora, algum problema na B3, o que quer que seja. Eu não quero ir para o exercício. A minha posição, ela é para ser rolada. Ela não é para ser exercida. Então, eu quero rolar ela uma semana antes e jogo para o mês que vem. No mês que vem, na segunda semana, eu rolo para o outro mês. E eu nunca chego no exercício da minha posição. Essa, né, é vamos falar assim, a didática do operacional. Ganhar com a rolagem e não chegar no exercício. Então, como a gente tem uma semana pela frente ainda tem muita coisa para queimar nessa posição aqui, ó. Essa rolagem no momento está dando apenas R$ 105, o que daria 1,05% em cima do nosso capital alocado. Essa era uma posição que a gente tinha trabalhado. Qual que seria a outra posição? Porque aqui eu venho com o Strangle movimentando ele mês a mês. A outra posição, a gente fez um booster. Então, nós estamos lá, né? Estamos lá atrás, ainda estamos no strike lá dos 121. O que a gente faz aqui? Qual o estudo que a gente tira? O que a gente tira dessa posição aqui? Quando eu monto o booster, eu quero ganhar, no caso, né? Está sendo feito o booster horizontal, porque o problema nosso é de call. Eu quero ganhar o quê? O máximo de put longa possível para me ajudar a subir o strike das minhas calls que estão dentro do dinheiro. Então, quando eu montei essa operação aqui, eu recebi R$ 15,09 pela venda da F121. Aí foi montado um booster horizontal aqui, ó. O que é um booster horizontal? Eu vendo 2 put na linha do dinheiro e compro uma put longa no mesmo strike. Então eu vendi 2 R134, né? Aqui foi vendido 200, né? E foi comprada 100x134. Eu recebi 1,81, né? Então seria 3,62 pela venda de 200 e paguei 340 pela compra de 100. Então foi feito esse booster para quê? Para auxiliar posterior essas rolagens aqui. Eu já vinha, né, trazendo posição de booster anteriores, né, que ficou a longa na nossa posição, e nós temos 190 T12 comprada, que veio de lucro de outros boosters que foram feitos lá atrás. Do mesmo jeito que essa X134 aqui, ó, tende a sobrar para a gente,
nós tínhamos aqui a T12. Então, quando montou essa posição inteira aqui, né, eu recebi R$ 1.593 nessa montagem. Se eu fosse rolar essa posição hoje, a rolagem é semana que vem. Porém, se fosse hoje, com a BOVA lá no 134, quanto que eu gastaria para desmontar dessa posição? Olha, a F121, eu gastaria 13,70 para sair dela. As 200, né, R134, estão me custando R$ 1,31. Olha bem para isso daqui. Com a BOVA no 134, isso daqui é para valer zero. Porém, ele está carregando praticamente 100% do prêmio ainda. Então, quando a gente faz o booster, a tendência, né, é o quê? É a gente esperar até o dia final. Ou um dia antes. Então, se for para rolar um booster, o ideal, né, é rolar ou no dia final ou na véspera. Para quê? Para esgotar tudo que eu tenho de extrínseco na posição. Mas, enfim, caráter educacional. Então, se fosse rolar hoje, né, a gente pagaria R$ 1,31 para sair da SR134. A nossa X134 ela é comprada, nós não vamos vender, vamos permanecer com ela em carteira. A nossa R125, nós pagaríamos 8 centavos para sair de cada uma delas. Ó, veja bem, uma put lá do 125. Está R$ 9,00 dentro do dinheiro. E ainda está trazendo 8 centavos de extrínseco nessa posição aqui. Ô Moraes, que esse sinal aí da R125 Ah, desculpa seria o aqui. positivo, né? Aqui ela vai ser comprada. Deixa eu... Vou até corrigir já, Marcos, porque senão depois, rapaz, eu esqueço de corrigir. Isso aqui vai ficar lá no... Vai ficar lá no YouTube. Então ela está carregando. Obrigado, viu, Marcos? Ela está carregando ainda muito valor. As puts estão muito caras pela posição que está. Essa daqui carregando 100% ainda do valor. E essa daqui ainda carregando 8 centavos pela posição. R$ 9,00 dentro do dinheiro. Então, o que está acontecendo? Não tá, a gente chama de derreter, né? Não está derretendo ainda o extrínseco das puts, está demorando para derreter. Então, isso aqui provavelmente vai ter que ir até próximo do vencimento mesmo. Essa desmontagem, né? Eu gastaria 1.370 para sair da F121. Eu gastaria R$ 262 para sair da minha R134, que são 200, e gastaria 15,20 para sair da 190 R125. Então eu teria que pagar 1.674. Não, eu fiz a conta errada aqui. Desmontagem. Eu não atualizei. Aqui. Desmontagem. Vamos lá, então. Vamos pegar a calculadora aqui que a gente faz ao vivo na frente. Vamos lá, então. Seria 1.370 mais 262 mais 15,20. Será que estava certo? 1.647. 1.370, 262, 15,20. 1.647. Opa.
Então, eu gastaria para sair dessa posição R$ 1.067,30. Eu desmontaria todo o meu booster, toda a minha posição, o meu strangle, né, que estaria aqui entre a 121 com a 134, né, um strangle grande, até um strangle de R$ 13. Agora, se eu fosse montar a nova posição, é aqui que a gente fala que começa a ficar interessante. Então, se eu fosse montar a nova posição, o que, que eu tenho que fazer? Ficou muito longe. Então, eu já estou lá com um strangle de R$ 13. Então, a gente vai melhorar um pouquinho esse mês aqui. O mês passado a gente não melhorou. Mas eu vou sair lá da 121 e vou subir R$ 1 aqui. Então, vou trazer para G122. Melhorar um pouquinho minha posição. Vendi a G122, está pagando R$ 13,96. A S134 está custando R$ 1,95. Recebi esse valor também. Aí eu fui lá para comprar X135, que é para dezembro, 12/25. Ela está custando R$ 3,56. Aí, como me sobrou a X134 do booster passado, ele me dá o direito de vender mais 100 S134. E como eu tinha 190 T12 de booster passado, eu consigo vender mais 190 S125. É lógico, começa a pegar um valor muito baixo por essa operação, pega. Mas pelo menos, né, ele me ajuda na rentabilidade. Então, dessa forma aqui, eu recebi, né, 1.396 pela venda da call, eu recebi 390 pela venda das puts, eu paguei 356 pela compra de 100 put longa, eu recebi, olha aqui, ó, a conta tá certa, mas eu recebi, cadê aqui? Ai, ai, nossa, eu posso jurar que eu vi montagem. Desmontagem da operação. Cadê aqui a montagem? Aqui. Então eu recebi 195 pela venda das puts, das 100 puts que eu tenho referente ao booster horizontal que me sobrou do mês passado. Então me deu o direito de vender mais 100 aqui. Então eu anotei errado. Apaguei o valor errado. Eu recebi 195. Hoje está difícil, gente. Então eu recebi 195 por essas 100 puts e recebi R$ 70,30 pelas 190 S125. Eu vou até conferir esses valores agora aqui para não ter nenhum problema. Então eu recebi 1.396 pela venda da call, eu recebi 390 pela venda do meu booster, eu paguei 356 pela put longa, eu recebi mais 195 pela venda de 100 puts ancoradas, né, na put longa do meu booster anterior, e eu recebi mais R$ 70,30 pela venda de 190 S125. Então o valor 1.695,30 estava certo. Porém, eu só paguei para sair da posição anterior, né? Que eu tinha feito a soma errada, 1.647. Então, isso aqui menos 1.647. 48,30. Então, por que deu um valor tão baixo
no, no booster e lá no strangle, né? Só no strangle já teria dado um valor aceitável, um valor até melhor, tinha dado um pouquinho mais de 1%, porque o booster ele vai ficar bom lá perto do vencimento. Eu vou usar o vencimento semanal para a gente simular se a gente tivesse feito o encerramento desse booster com o preço dessa semana aqui. Só vou trazer minha tela para cá, aí eu consigo escrever para a gente não perder muito tempo. Então, uma call lá do 122, eu vou ter que pegar de uma semana para frente, porque esse mês, a semana aqui, para quem não se lembra, a B3 fez o favor de só essa semana ela mudar os vencimentos. Então eu não tenho 122 aqui, eu tenho 121,50, 122,50. Só essa semana eles fizeram o favor de atrapalhar todos os strikes. Então eu vou pegar de uma semana para frente, né? Não é bem o estudo que eu queria fazer, mas vamos ver aqui como que iria ficar. A do 122 está custando R$ 12,20. Então, em vez de a desmontagem primeiro, né? A gente vai ver a desmontagem para ver quanto que a gente gastaria. Então, a F121 que a gente iria desmontar, F121 está um pouquinho mais, está R$ 13,20. Então, uma semana antes do vencimento, ó, já tirou 50 centavos dessa posição aqui, ó. A 134, né, que a gente vai usar por base a R134W2, está custando ainda R$ 1,07. E a 125, né, a R125, que eu vou usar por base a 125W2, está custando 0,03 centavos. Então, essa desmontagem aqui, vamos falar assim, a semana que vem, que é quando eu costumo fazer a desmontagem da minha operação, faltando ainda uma semana pela frente, faltando ainda uma semana para o vencimento, ao invés desses valores aqui, né, eu gastaria, vamos pegar aqui certo, fazer tudo certinho. Seria 13,20 mais 1,07, 14. Não, não vai poder ser desse jeito aqui que eu não multipliquei, né? Vamos diferente aqui então. Vai ter que ser 1.320. Aí eu tenho 107, que seria, como é 200, seria 2,14, seria 214 para sair das minhas puts. E aí eu teria 190 posições, que é da R125, vezes 3 centavos, que dá 5,70. Então, essa posição inteira aqui, para desmanchar ela, a semana que vem, a BOVA estando, né, no 134, se o papel ainda tiver nesse valor aqui, eu gastaria exatos R$ 1.539. Se eu tirar, né, dos 1.647, né, vamos falar que teria aqui mais ou menos R$ 106, ainda para queimar na minha posição. R$ 106, vocês vão ver o quê? Que quando eu monto a nova posição, que eu estou recebendo
Eu ganhei, né, R$ 48, porém eu tenho 106 para trás ainda. Vocês vão ver o que? Que essa rentabilidade ela tende a melhorar semana a semana agora até o dia do vencimento. Então, quando a gente tem o booster, a gente vê o quê? Que ele melhora bem próximo do final. A tendência, né, é que isso aqui, esses valores, né, com a BOVA no 134, a gente pague, na semana do vencimento, a gente pagaria 30 centavos no máximo dessa posição aqui, com a BOVA no 30, com a BOVA no 134. Então a tendência desses valores aqui, ó, é vir derretendo e a gente receber, né, praticamente a mesma coisa pela montagem, porém a gente pagar bem menos na desmontagem do nosso booster. Então essa rentabilidade aqui é uma rentabilidade com uma montagem 3 semanas antes do vencimento. A semana que vem, quando a gente for fazer a rolagem, a gente vai ver a diferença. Eu vou usar esse comparativo aqui para a gente ver o quanto que o nosso booster melhora conforme vai passando o tempo. Gente, operação de booster, né? Operações que a gente usa para correção, né? Ou de call ou de put, são os boosters. Eu já passei pelas duas posições que a gente está estudando no canal, então o que eu gostaria de falar agora? Falar um pouquinho só sobre o booster. O que a gente tem que saber sobre o booster? Se a nossa put está com problema, então a gente vai ter que pagar para rolar put, a gente usa booster de neutralização. O booster de neutralização, vamos falar que se no caso o papel está lá, se o papel tivesse, né, no 125 e a gente tivesse com essas puts lá no 134, então a gente estaria com problema para rolar put. Nós montaríamos o quê? O booster de neutralização. Como é que eu monto o booster de neutralização? Eu vou comprar uma call dentro do dinheiro. Vou comprar uma call dentro do dinheiro hoje, do jeito que estaria o mercado hoje, só para a gente ter uma noção. Então, o mercado está no 133,82. Então, vamos falar que a gente fosse comprar uma call lá do 130, por exemplo. O papel está 133,82. Essa call do 130 para o mês que vem, ela está custando aí R$ 6,58. E eu venderia, eu faço a venda de duas call ATM na linha do dinheiro. Então eu venderia duas call, por exemplo, no 134. Isso está me pagando R$ 3,70. Então eu receberia aqui, né, 7,40, né, e pagaria 6,58. Então essa diferença aqui que eu já entro recebendo, provavelmente é o que eu gastaria para fazer a rolagem das minhas puts que estão fora do dinheiro. Porque a put fora do dinheiro, você tem que pagar para rolar. Então, para resolver o problema de put, nós fazemos a venda de booster de neutralização. Compra uma call e vende duas call na linha do dinheiro. Compra uma dentro do dinheiro e vende duas na linha do dinheiro. Isso daqui a gente consegue o dinheiro para fazer a rolagem das puts que estão sangrando, né? Que a gente está pagando para rolar. Esse booster, né? Ele fecha, né? Eu receberia, né? Até lá no 138, eu ainda sairia ganhando com ele.
Então, o papel poderia subir, que mesmo assim eu não pagaria para sair dele, eu ainda receberia na saída. Então, esse é o booster de neutralização. Ele é feito, a gente usa muito ele quando a gente está com um problema de put. Qual que é outra situação que eu posso usar um booster de neutralização? Se o papel cai demais. Imagine que de uma hora para outra, a BOVA ela cai aí R$ 20. Vocês imaginem o sufoco que seria eu vender hoje, por exemplo, eu estou vendido lá no 115. A minha call está lá no 115. Então, se o papel, se a BOVA cai demais um mês só, e você vai fazer a rolagem e joga a sua call muito para baixo, o que, que acontece? A hora que o papel corrige, você fica com uma call muito ITM. Fica ruim de trabalhar com ela. Então, se a correção é muito forte, então compensa às vezes montar um booster. Ah, o papel desceu do 134 para o 118. Joia. A gente vende duas call do 118 e a gente compra uma call lá do 100 e, vamos falar do 115, um booster de 3 só. Por quê? Porque isso aqui, até se a BOVA voltar no 121, eu ainda estou no 0 a 0 com a minha posição. Por quê? Porque esse booster de R$ 3 ele fecha R$ 3 acima. Então, se a BOVA estiver no 121, eu não pago, né? Não pagaria nada para sair desse booster, porque isso daqui é a mesma coisa que eu estar vendido numa call do R$ 121. Tá certo? Então, seria uma outra utilidade para o booster de neutralização. Quando a situação é inversa, né? Que eu vou usar o booster horizontal. Para que eu uso o booster horizontal? Para resolver problema de call e TM. Então, a minha call ficou lá para trás, que é o que a gente está fazendo o teste lá. A gente estava lá com a nossa call, agora ela iria para G122, quer dizer, a gente estaria lá no strike 122 ainda. E o papel está 134. Como é que a gente vai resolver isso aqui? A gente vem querendo acumular put longa. Então a gente venderia, né, duas puts ATM, duas puts na linha do dinheiro. Nós venderíamos duas puts na linha do dinheiro e a gente compra uma put também ATM, porém mais de 4 meses para frente. Então, no caso do nosso estudo ali, nós estamos comprando para onde? Para dezembro. Dezembro de 25. Pode ser que no primeiro mês isso não me ajude? Pode ser que agora, nessa rolagem, isso aqui não me ajude muito? Pode ser. Só que a gente tem que ver o quê? Que é o nosso exemplo que está aqui. O que, que vem acontecendo conosco? A gente vem acumulando put longa. Então eu já levei para minha posição, eu já tenho, né? Nessa virada de mês aqui, eu vou estar com 100x 134 e 190 T12, né? Então eu vim trazendo de booster, né? Quando eu faço isso daqui, que essa longa, que a put vira pó, essa put vira pó e eu fico com essa daqui, elas vão me ajudando na rolagem lá de trás. Naquele exemplo que a gente está fazendo de booster horizontal, eu tenho 190 T12. Ah, mas a T12 hoje é do 125. Não me ajuda em nada. Ah, joia. Ela está me dando, me deu, né, essa rolagem aqui, R$ 73. Nessa rolagem agora nossa lá, sobrou 100x134.
Quanto que é a X134? Ela foi vendida, né, para vender na linha do dinheiro, a S134 deu 190 reais. Porque eu tenho a longa e eu vendo a curta. Então, quando a gente vem fazendo booster e a put vem virando pó, que vai sobrando a put longa, se eu tenho a longa, eu vendo a curta. Então, numa posição de 100, que é a que a gente tem lá, que a gente pode vender sem call e sem put descoberto, se eu estou recebendo R$ 263 pela venda de put, além do que eu poderia ganhar do meu straddle, do meu strangle que está sendo feito lá. Ah, mas por que não está aparecendo ainda que esses R$ 263 lá na nossa conta? Primeiro, né, que tem muito valor extrínseco ainda para queimar na posição, né? A nossa R134 ainda está custando R$ 1,30. Então eu ainda tenho muita coisa para queimar aqui. E segundo, o que eu optei, né, nesse mês aqui? Esse mês eu optei em subir R$ 1 na minha call. Se eu permanecesse com a call lá no 121, eu poderia só rolar reduzindo. Em vez de eu estar com 100 call no 121, provavelmente eu estaria com 90. Em vez de eu estar com 100 call no 122, eu poderia estar com 90 no 121. E essas 10 que sobrou aqui, que não está aqui, eu poderia vender na linha do dinheiro. 10 calls do 134. É uma outra forma de trabalhar. Rolo reduzindo a curta. Todo mês eu rolo e reduzo. Eu tenho, né, o valor das longas para me ajudar. Vamos fazer esse estudo aqui só para ver como que daria se eu não melhorasse o strike. Só para a gente ter uma ideia. Então eu venderia 100 G121. G não, né? Vamos ver quantas 121 ia dar. Deixa eu deixar desse jeito aqui. Eu vou vender 200, né? S134. Eu vou vender mais 100 S134, porque eu tenho 100. Deixa eu. Vamos pôr na sequência, né? Para não confundir. Então eu compro. Aqui eu vendo. Aqui eu vou vender. Aqui eu vou comprar 100 X135. Eu vou vender 100 S134, porque eu tenho comprado 100 X134. Eu vou vender 190 S125, porque eu tenho 190 T12 comprada. Agora nós vamos descobrir lá em cima quanto que eu poderia vender lá e mudar. Então, pegando os valores que eu tenho da montagem anterior, essa daqui. Vai ficar meio embaralhado aqui, mas depois eu mudo a tela, fica melhor. Então, pelas 200 134, elas estão sendo vendidas R$ 1,95. Eu já vou mudar de tela aqui, gente, aí já fica melhor. A X135 está R$ 3,56. Aqui vai ser 1,95 de novo. A S125 é 0,37. Eu acho que é só. A X134, eu tenho ela, eu não preciso pagar
que ela vem vindo do booster passado. Agora, o que a gente precisa descobrir? Essa G121 aqui, para mim sair, eu gastei para sair da F121 13,70. Quanto que está a G121? Vamos descobrir quanto que está a G121 para a gente fazer a rolagem no mesmo strike. A G121 14,45. Só vamos ver se a F aqui não mudou muito. 13,20, 14,45. 13,20, 14,45. Opa. R$13,70, já mudou bastante. Estaria 13,20 agora e 14,45. Quer dizer que está dando R$1,30 de diferença. R$1,30. Bom, mas vamos ver lá. Se eu pagasse 13,20 para sair, só para a gente ter uma base, eu pagando 13,20 para sair, vezes 100, dividido por 14,45, quer dizer o quê? Que eu poderia vender, eu vendendo 91 G121 aqui, ó. Eu conseguiria reduzir 9 call. Então quer dizer o quê? Que eu posso vender aqui embaixo 9 G134. Por quê? Eu tirei aqui, né? Eu continuei no strike do 121, porém eu tirei 9 calls daqui e joguei na linha do dinheiro. A G134, 134. Cadê aqui? G134. Vamos pegar o preço que ela tá. O último, vamos ver, o último negócio dela foi 3,54. Ela está entre 3,50 e 3,53. Vamos falar que ela custou. Eu conseguiria vender ela por 3,52. Então, quanto que daria essa rolagem para mim? Como que ela ficaria? Vamos ver lá então. Aqui está 14,20, né? Se eu trabalhasse nesse sistema de rolar e reduzir, né? Eu teria. Deixa eu trazer para cá, senão vai ficar muito bagunçado. 91 vezes Ô 14. Morasco, Oi, pois não, pode falar. por que esse strike aí do G100, essas 9 remanescentes aí do G, por que o strike 134? Que é a que está na linha do dinheiro. Então eu Ah, tirei, tá. eu tirei lá, em vez de eu subir R$1, você lembra que o nosso estudo é subir R$1? Em vez de eu subir R$1, eu rolei no 0 a 0. Eu peguei o valor que eu pagaria para sair. Aqui, ó. Eu peguei o valor que eu pagaria para sair, esses 1.370, dividi pela cotação atual da 121. Então eu Entendi, conseguiria entendi. reduzir 9. Tá. E eu peguei 9 e joguei na linha do dinheiro. Se eu fizer isso todo mês, ao invés de eu subir R$1, né? Eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando daqui e colocando mais perto da linha do dinheiro. Só para a E a gente gente. vai ver se a rolagem vai dar maior. Isso. Só para a gente fazer um estudo, ver se. Como que ficaria. Então Ok. aqui eu receberia 91 vezes 14,20. Opa. 91 vezes 14,20. 1.292. Aqui. Essas 200 vezes 1,95, a gente recebe R$390. Eu paguei 356 aqui para comprar 100x135.
Eu recebi aqui mais R$ 195 por essa 100 S134. 190 vezes 0,37, R$ 70 aqui. Estou recebendo aqui das 190 x 135. E eu tenho agora 9, 3,52, mais 31, é 31,68. Vamos por R$ 31 isso aqui. Eu não vou colocar os quebradinhos. Então, quanto que me daria hoje se fosse trabalhar nessa situação aqui? 1.292 mais 390 menos 356 mais 195 mais 70 mais 31. Então, essa montagem aqui, do jeito que está aqui, daria 1.000, nesse exato momento, né? R$ 1.621. A passada, 1.695. Eu vou até pegar, eu vou guardar esse estudo aqui depois, eu vou montar mais um slide aqui, para a gente acompanhar essa rolagem aqui. Vou fazer as duas rolagens esse mês aqui. Vou levar duas posições de booster. Uma reduzindo e outra subindo R$ 1, como a gente subiu aqui. E vamos ver qual que vai se portar melhor ao longo do tempo. Mas seriam as duas formas de trabalhar. O booster, gente, ele vai ficar bom no vencimento. Então, quando a gente monta uma operação de booster, a gente quer o quê? A gente quer esperar secar tudo que tiver para secar. Então, se eu tenho uma put vendida, eu quero que ela vire pó. Não quero gastar quase nada para sair dela. Se eu tenho uma call vendida, a ideia é que ela vire pó também. Que ela fique sem nada de extrínseco lá no vencimento. Então, quando a gente monta esse tipo de operação, a rolagem uma semana antes não é a mais indicada. Então, o booster, o ideal é o quê? É deixar ele realmente queimar a posição até zerar todo o extrínseco dele. Consegui passar para vocês mais ou menos o que eu queria passar. Eu sei que essa parte do booster, ele só vai ficar bom para a gente, que nem está acontecendo aqui. Quem está acompanhando as aulas, né, desde lá de dezembro, que está vendo, né, a montagem, que a gente chegou a montar o booster de neutralização, posterior deu o papel subiu demais, a gente foi obrigado a montar a booster horizontal. Então, quem às vezes está desde lá do começo, está conseguindo acompanhar um pouquinho melhor. Mas o booster, gente, vamos falar assim, das linhas de manejo, é o que mais dá resultado para a gente. O strangle, por si só, a gente manejar a posição nossa com o strangle é muito bom também. Aqui a gente está fazendo o manejo, né? Cadê aqui? Aqui, ó. Desmontagem da operação e montagem da operação. Então, esse aqui é do booster, aqui. Desmontagem, o próximo é o da montagem. Então, a gente operando só com booster, só montando com strangle, lidando mês a mês, melhorando a posição. Ó, o estudo inicial aqui, né, dessas posições aqui, iniciou junto. A hora que deu o primeiro problema, eu fiz duas vertentes. Uma eu continuei com o strangle, né, que é esse estudo aqui, e a outra vertente de estudo é a que a gente está lá no booster horizontal. Opa, no booster horizontal. Então, a operação inicial foi a mesma. E daí a gente passou a estudar ela de duas formas de resolução possível. Então, se você permanecer basicamente trabalhando com strangle, você consegue vir resolvendo a sua posição
lidando, né? Mês a mês, subindo R$ 1. Você vê, ó, lá na operação com booster horizontal, a gente estava no 121 e foi para o 122. Aqui nós estávamos no 124 e a gente já foi para o 125. Só que para isso, eu não posso, que nem lá, eu deixo de ganhar com a put porque eu quero pegar uma put longa. Quando a gente está lidando só com strangle, eu dependo desse valor que está entrando aqui, ó, para obter o meu lucro. Essa posição ainda tende a derreter. Vamos pegar assim, faltando 2 semanas para o vencimento, né? Se eu pegar a semana 2, por exemplo, a F125W2, agora ela está custando perto de 8,80. 8,80. Oxi, mas não é aqui, é um antes ainda que eu tenho que ver. Aqui. Booster não. Montagem, desmontagem. Então, essa aqui que está custando 10,80, a semana que vem, eu pegando um vencimento uma semana para frente, que é quando eu quero desmontar, então a do 124, ela está custando R$ 9,75. É isso que eu vou tender a pagar semana que vem, se a BOVA continuar no 134. Vocês lembram que eu falo que a gente tem que ter um padrão de rolagem? A minha rolagem vai ser na segunda semana. Se eu estou olhando o vencimento 2 semanas para frente, quer dizer o quê? Que a tendência é quando eu for rolar semana que vem, eu vou estar pegando o exato valor que eu vou pagar se a BOVA estiver no 134. A minha R129 estaria custando 15 centavos. Então, essa desmontagem aqui, ainda que me custou 1.107, provavelmente a semana que vem ela vai custar R$ 990. Se continuar com os R$ 990 e eu receber os 1.303, né? Isso daqui não recebe porque aqui eu tenho uma semana a mais também. Mas vai chegar bem perto disso aqui ainda e eu vou receber aí meus 1,5% ao mês, com certeza. Então, só com o strangle dá para manter minha posição? Só rolando, melhorando a posição, né? O papel está subindo, eu vou trazendo, todo mês eu trago R$ 1 para cima, eu saio da 124, eu vou para 125, ó, fui para 125. Só fazendo isso, eu consigo melhorar minha posição, eu consigo me manter vivo no mercado, eu consigo ganhar mais de 1% ao mês com as minhas rolagens? Consigo. Então, sem grande esforço, sem muito esforço, a gente consegue obter aí pelo menos o DI. Se eu recebo 1% lá na renda fixa, por menos que eu faço aqui, se eu fizer 1%, eu dobrei, né, o meu capital, o meu lucro, né? Eu fiz 2 vezes o meu lucro. E se eu fizer isso aqui todo mês subir R$ 1, todo mês eu subo R$ 1. Quer dizer o quê? Que em 12 meses eu subi R$ 12. Vocês querem pegar o gráfico da BOVA? Ver quanto que ela sobe no ano? Se ao longo dos últimos 10 anos ela subiu R$ 120? Então, se eu fizer isso aqui, mês a mês, eu consigo manter minha rentabilidade dentro de um valor aceitável, né? Vai chegar uma hora, é lógico,
que o papel corrige e que em vez de a gente estar aqui R$ 6, R$ 7 dentro do dinheiro, né, da gente estar R$ 6 ou R$ 7 ITM, a gente vai voltar a ficar na linha do dinheiro. É só não ter pressa, que isso se resolve. Dúvidas, senhores? Basicamente, hoje a gente só estudou, né, a nossa rolagem. Só estudou o que vai acontecer com a nossa posição. Porque a semana que vem já é a semana da rolagem. Semana que vem a gente já vai trabalhar a nossa posição. Então, isso daqui, a semana que vem, vai se concretizar. Então, na quinta-feira, a gente realmente já vai saber quanto que a gente vai receber pela nossa nova posição. E quanto que a gente vai pagar para sair da nossa antiga. Isso, né? Esse estudo aqui, ó, é um estudo que a gente tem que fazer na nossa posição. Quando vocês tiverem isso daqui na cabeça, você saber quanto que eu ganho por rolagem, quanto que se eu montar um strangle de asa 5, quanto que ele me paga? Quanto que me paga um strangle de asa 6? Então isso aqui, quando vocês fizerem esse estudo semanalmente com a posição de vocês vão ter noção da rolagem. Aí perde-se um pouco aquele receio de o mercado estar se deslocando e você está ficando para trás. Então, esse estudo semanal, né, ele é muito bom. Quando a gente tem ainda a BOVA ajudando a gente, né, quando o mercado ainda ajuda a gente e não faz esse tipo de situação aqui, ó, que a gente consegue realmente fazer o estudo semanal. Oxe, por que não está rodando? Aqui, ó. Né? KB3, né, não deu uma rasteira na gente e não faça esse vencimento aqui de 50 centavos. Né? Se todos os vencimentos no real cheio, aí ele pega um vencimento só e põe nos 50 centavos. Então a gente não consegue fazer o estudo da semana. Porque se aqui tivesse certinho, né, a gente ia ver o quê? Não, se a BOVA tiver no 133,19, no dia, na véspera do vencimento, uma posição do 133, a minha call do 133 teria que valer tanto. Essa aqui ainda não dá para levar em consideração, por quê? Porque é da semana que vem, é da segunda semana de junho. Então eu não consigo fazer o estudo que eu queria fazer para a semana. Mas eu consigo fazer que tipo de estudo? Olha, se eu estou nessa semana e eu estou vendo o preço da semana que vem, vocês concordam que eu que rolo na segunda semana, né? Eu estou rolando o preço que está na semana seguinte, que o vencimento é na terceira. Se eu rolo na semana, seria exatamente essa situação aqui, ó. Eu estaria aqui vendo o preço da semana que vem. É desse jeito que eu faço a minha rolagem. Eu pego o preço da semana que vem. Então, para mim, estudar a minha rolagem até funcionaria. Olha, se eu pago lá da nossa 124, eu pago 9,50 da 124 e eu pago 17, 18 centavos da R129, ó, então eu já sei quanto que eu vou pagar para sair. Ficou fácil. É que fica melhor, né, quando a B3 ajuda a gente. Agora, quando eles pegam para fazer esse tipo de situação aqui, que até hoje eu não entendi o porquê que isso aqui saiu desse jeito, mas enfim, fica mais difícil. Agora, estudem, façam esse estudo semanal. Outro estudo interessante para fazer, o que, que é? É o payoff da posição de vocês. O que é o payoff? A BOVA está no 133. Aqui é o preço da BOVA. A BOVA está no 132. A BOVA está no 131. No 130. Vamos pegar esses aqui primeiro. Então vamos ver aqui. Você está. Vamos falar que a gente está vendido lá, né, na F124.
e na R129. Então, lá no vencimento, na sexta-feira, dia 18, né? Que vence desse mês aqui, né? Lá no dia 18 de junho, se a BOVA estiver no 133, a minha call do 124, ela tem que valer quanto? Ela tem que valer R$ 9. Do 124 para o 133, então se eu deixar para rolar na sexta-feira, é isso aqui que eu vou pagar. Ou bem próximo disso aqui. Tem um valor extrínseco ainda dentro, né? Da posição. Mesmo no dia do vencimento ainda sobra alguma coisinha. Mas eu sei, a R129, cabova no 133, não vale nada. Então eu sei o quê? Que para desmanchar minha posição, eu pago R$ 9. Se a BOVA estiver no 132, eu pago 8 para sair da minha call. Não pago nada da put. No 131, eu pago 7. Opa, aqui fica 8. Se eu pago 7, aqui eu não pago nada, eu gasto R$ 7 para sair da posição da minha call. No 130, eu gasto 6. Se a minha call está no 124 e a BOVA estiver no 30, eu gasto R$ 6 para sair. A put eu não gasto nada. Eu pago R$ 6 para sair da minha posição. E se o papel continua caindo. Né? Vamos ver então aqui. A gente foi até o 130, né? Então vamos ver aqui. Se o papel foi para o 129. BOVA chegou no 129. Olha, a minha call do 124 vale 5. A minha put ainda vale 0. Eu pago R$ 5 para sair. No 128, a minha call vale 4. A minha put agora começa a ter valor. Porque se eu estou vendido numa put do 129 e a BOVA está no 128, eu pago R$ 1 para sair dela. Então eu gasto R$ 5 também para sair dessa posição. Então, um strangle de asa 5, o papel estando aqui dentro, eu gasto R$ 5 para sair. No 127, a minha call do 124 vale 3. A minha put do 129, com o papel no 127, vale 2. Eu pago R$ 5 para sair. No 126, a minha call vale 2, o papel está no 124, a BOVA no 126, minha call vale 2. No 129, a minha put vale 3. Eu pago R$ 5 para sair. Então, enquanto o papel não baixar de 124 e não subir acima de 129, eu gasto R$ 5 para sair. Então, esse payoff aqui é interessante fazer. Aonde que ele vai me ajudar? Quanto que eu recebo para manter, para fazer, né, um strangle de asa 5 para o mês que vem? No dia do vencimento, eu sei que eu pago 5. Mas para montar um strangle, quanto que ele me paga? Vamos ver aqui um strangle de 5 dentro da... vamos pegar o que estaria lá. É que o que estaria lá ficaria fora porque o papel não chegou ainda. Vamos pegar um strangle aqui na linha do dinheiro. Vamos pegar 130 com 135. Eu sei que aqui dentro eu pago 5 para sair. Se o papel ficar entre os meus strikes, entre a call e a put, eu vou gastar R$ 5 para sair. Porém, para montar um strangle de asa 5, a call do 130 está me pagando aí, mais ou menos, né? Ela está valendo aí em torno de R$ 6,08. Mais ou menos. E a put do 135, R$ 2,70. R$ 2,70.
Quanto que paga um strangle, então, asa 5? Mais ou menos, opa, cadê aqui? Mais ou menos ele me paga R$ 8,78 se eu deixar o preço bem no meio. Se eu gasto 5 para sair, eu sei o quê? Que se eu deixar o meu strangle com a linha d'água no meio do meu strangle, eu recebo, vamos por 8,70, eu recebo R$ 8,70 por algo que vale 5. Então, essas coisas a gente precisa estar sabendo. Se eu gasto, vamos voltar lá na nossa. Imagine assim, ó. É interessante eu saber que eu ganho 8,70 pela minha posição. Se eu gasto para desmontar, né, todo o meu, toda a minha posição, se eu sei que eu vou gastar, sei lá, R$ 900, que nem a gente fez as contas que poderia gastar fazendo o payoff, se eu sei que eu vou gastar R$ 900 para sair da minha posição, eu posso melhorar ela inteira colocando num strangle lá na linha do dinheiro? Não, porque eu ainda estou perdendo 30 centavos. Mas a partir do momento que eu começar a pagar menos que 870 para sair da minha posição, mesmo que ela está perdedora, mesmo que ela estaria, né, que ela estivesse, né? Deixa eu voltar aqui uns slides aqui, que foi o nosso strangle. Aqui, ó. Mesmo que eu tivesse lá no 124, mas se eu gastasse para desmanchar essa posição aqui R$ 700, já daria para pensar, em vez de ficar trabalhando com strangle vindo de pouquinho, eu já botar ele ATM. Um strangle novo paga 8,70, em 100 posição é 870. Então, esses valores, né, a gente tem que estar na cabeça. Por quê? Porque eu sei. Ué, eu recebo mais ou menos 3,70 por algo que vale 5. É por isso que a gente montando strangle e melhorando a nossa posição mês a mês, como a gente está fazendo aqui, que a gente sai do 124, vai para o 125 e ainda a gente consegue ganhar dinheiro por causa disso. Então não precisa se desesperar. O papel fugiu, não tem problema. E olha, o nosso estudo, né? A BOVA estava 134,08. Se eu pegar todos esses estudos aqui agora, melhorou muito, porque a BOVA está vindo para ao nosso favor, está vindo para os valores da nossa call. Então, acaba melhorando ainda o nosso recebimento aqui, na hora de desmontar e montar uma nova posição. Fechou, senhores? Dúvidas? Tranquilo, Moras, tranquilo. Perfeito, Morascão. A gente vai se falando. Vamos. Eu não quero trazer muito estudo, não quero trazer outras operações, por quê? Straddle, Strangle e Booster. Straddle, Strangle e Booster. A gente se mantém só com isso daí. E vou ser sincero, e ainda eu ainda sou bem cauteloso na montagem do booster. Eu ainda sou cauteloso. Eu vou montar ele em último caso ainda. A gente vê que só se mantendo com o estrango, a gente consegue ir levando a posição nossa sem muita dor de cabeça. Ô, Moras, que Pode falar. situação usa aí o Strangle Long Put? Então, qual que é a vantagem do Strangle Long Put, Marcos? Que nem, ó, o papel deu uma esticada, não deu? Então a gente ficou lá a gente tem, né,
uma put longa. Embora ela não proteja 100%, mas o que acontece? Se você fosse montar uma operação hoje, você estaria lá no 134. Call e put no 134. A hora que esse papel começa a cair, essa put aqui, ó, começa a dar dor de cabeça para gente. Então, o straddle long put, ele faz o quê? Ele ajuda que se eu precisar começar a me desfazer um pouco dessa posição aqui, ó, para melhorar aqui, ele me ajuda. Desde que ele não esteja muito longo. Ele está 6 meses para frente, ele está me protegendo. Inclusive, para quê? Se eu precisar, vamos falar que o papel desce para o 128. Para eu rolar essa posição aqui, às vezes se eu vender tipo 1.3 aqui de put aqui, ó, na linha do 128, eu consigo, vamos falar assim, trazer essa linha para cá, para o 128. Ou, né, continuo com ela no 134 e vendendo 0.3 aqui, ó, eu pago essa rolagem. Mas para eu fazer isso daqui, eu preciso ter margem lá em cima. Essa aqui é a vantagem da put longa. Se você está só com a sua renda fixa, você começa a comprometer. Quando você tem uma longa, ele te protege bem. E se precisar desmanchar a operação inteira, se o papel cair, vamos falar 10% daqui, ó, se você desmanchar ela inteira, você desmancha com lucro. Por quê? Porque essa aqui demora para cair. Então você desmancha, pega o seu lucro e monta na linha do dinheiro de novo. Essa é que é a grande vantagem do straddle long put. Você imagine que fazer hedge para os dois lados, para cima e para baixo, a call é muito cara. Não dá para fazer no Brasil. Mas a put é barata. Então, vamos falar assim, a gente consegue montar a posição nossa e a gente está protegido na queda. Por causa dessa longa aqui. E se caso o papel subir demais, eu não estava montando booster horizontal para ficar com uma longa, para ficar com a put longa, eu já tenho a longa. Se eu já tenho a longa, eu vendo uma call, vendo duas put. E eu não preciso comprar outra aqui, porque eu já tenho. Então, a primeira subida que desse o papel, que saísse muito do nosso range de trabalho, eu já poderia trabalhar com essa situação aqui, ó. Por quê? Porque eu já tenho a minha longa. Eu já poderia trabalhar que isso daqui é o strip que a gente fala, né? Você vende duas put e uma call. Só que eu tenho. A minha call já está comprada, a minha put já está comprada. Quando a gente montou a operação nossa, ao invés de eu embolsar o dinheiro inteiro, eu comprei uma longa. Put, que é mais barato. Para mim, é um seguro. Se cair, eu estou no seguro. Se subir, eu vou ter que usar eu uso essa proteção aí para dobrar a posição de put minha vendida. Basicamente é isso daí, Marcos. É boa essa operação? É boa. A diferença é que a gente deixa de ganhar na entrada. Quando a gente só faz a venda do straddle e do strangle, a gente embolsa um valor muito maior no começo. Então você teria que deixar ali vamos falar assim, uma gordura, para caso a operação viesse muito contra, você ter essa gordura para queimar. Aqui é uma maneira forçada de você segurar a gordura para trabalhar, né, na alta ou na baixa, quando o papel fugir do nosso range de trabalho. Ok, Moraes, obrigado aí. Eu gosto do strangle, eu gosto de fazer o long put, eu gosto. Ele é bem... É que assim, ó, monetariamente, você vê uma primeira montagem, você ganhar, vamos falar assim, R$4 é maravilhoso, né? R$5. Então, brilha o olho.
E quando a gente faz o straddle long put, a gente já não recebe tanto na entrada. Mas, vamos falar assim, ao longo dos anos, ele é muito vantajoso. Vale a pena. Fechou? Ok, cara, obrigado. Terça-feira, a gente conversa melhor, que terça-feira é dia de rolagem. Aí a gente vê direitinho como é que esse mercado aqui está se comportando. Se ele vai dar dor de cabeça ou não para a gente, né? Vamos ver. Tá prometendo ajudar a gente agora, né? Vamos ver. Senhores, obrigado aí para quem me acompanhou até agora, quem teve paciência, quem me ajudou, né, que está aí toda quinta-feira comigo. Dúvidas, postem lá, pode fazer a pergunta lá no canal, a gente vai tentando responder na medida do possível. Se eu não souber, eu procuro. Não sou nenhum expert, né, na parte de opções, tem gente muito melhor do que eu. Então a gente vai tentando resolver as questões que vierem aparecendo aí da melhor maneira possível. Estou aí à disposição, é só entrar em contato. Tá joia? Abração, Beleza, senhores. Morasco? Abração. Valeu.